lendo uma página do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Antônio Baduí Filho. E o item é o 124. Mais fácil. Anote como você age em relação ao próximo e a si mesmo. Exige o cumprimento do horário, mas não administra o próprio tempo. Critica a mesa alheia, mas não controla a própria dieta. Ironiza a escolha do amigo, mas não reconhece o próprio mau gosto. Magoa-se com a má resposta, mas não vê a própria grosseria. Impõe normas de disciplina, mas não segue as próprias regras. Censura o desvio de alguém, mas não percebe a própria falha. Nota a desarmonia do vizinho, mas não garante a própria paz. Observa a cólera do irmão, mas não segura a própria raiva. Destaca a negligência do colega, mas não se afasta do comodismo. Condena o comportamento do companheiro, mas não analisa a própria conduta. A falta de indulgência com o próximo é o recurso que você usa para fugir à responsabilidade da transformação moral, pois é mais fácil apontar os erros dos outros do que admitir os próprios defeitos. Então, depois dessa leitura da página, vamos fazer a nossa oração, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e mais uma vez, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos, com saúde, recebendo toda essa energia do bem, do amor, e pedindo ao Pai que fique conosco, que nos oriente, nos conduza e nos ajude, Senhor, na nossa transformação moral. Que a sua luz, a sua paz permaneça com todos nós e que possamos sempre seguir esse caminho do bem, do amor e da caridade. Que assim seja, graças a Deus. Então, agora, damos início à nossa palestra e o tema de hoje é a indulgência. Instruções dos Espíritos, capítulos 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, com a nossa querida irmã, amiga, Ana Lúcia, que ela seja bem intuída e faça uma boa palestra. Bom dia a todos. É sempre com muita alegria que eu, pelo menos em particular, estou aqui todos os domingos e todas as vezes que venho, porque eu penso sempre que é mais uma oportunidade, de nós subirmos o degrauzinho, do nosso progresso. E essa alegria também por estudar, porque a gente sabe que só estudando o Evangelho, as obras da codificação, é que essa transformação moral vai acontecendo. Mas, acima de tudo, não é só estudando, é praticando aquilo que a gente está estudando. E é um pouco sobre isso que eu vou tentar falar para vocês hoje, porque fiz um estudozinho, trouxe aqui o meu roteirinho e vou passar para vocês sobre esse tema que, primeiramente, tenho certeza, é para aquele que fala, para aquele que traz essa mensagem, o estudo. Então, eu tenho certeza absoluta que, primeiro, ele é para mim mesma refletir, e
a indulgência está na nossa vida todos os dias, como André Luiz fala nessa mensagem. São atitudes, são comportamentos que nós, no dia a dia, apresentamos e não nos damos conta de que não estamos sendo indulgentes. Tá certo? Então, esse é o tema, as instruções dos Espíritos, nesse capítulo Bem-aventurados misericordiosos, os itens 16 a 18. E essas instruções, os Espíritos vêm sempre para nos esclarecer, para dizer, olha, eu estou aqui com vocês e venho trazer mais uma vez essa mensagem para que vocês despertem, né? Não podem mais ficar dormindo. É necessário acordar, é necessário agir, né? Agir no bem e nessa transformação moral que nós já sabemos que precisamos fazer, mas que é difícil pra caramba, dá trabalho, né? Requer um esforço, e nós vamos, de quando em quando, adiando um pouquinho, fica para amanhã, fica para depois de amanhã, hoje eu não mudo esse comportamento, amanhã eu tento mudar, e nós vamos ver que essa mudança, ela é hoje, agora, né? E ela começa, sabe quando? Quando nós fizemos a escolha de virmos hoje aqui nos reunirmos no Vinha de Luz para escutar, para falar, para trocar essas reflexões sobre o Evangelho de Jesus, porque não tem coisa mais maravilhosa do que estar reunido em torno da mensagem de Jesus, né? Porque somos espíritas e estamos aqui hoje porque escolhemos estar, né? E eu tenho essa alegria por isso, porque tenho certeza que fizemos a melhor escolha que poderíamos para iniciar o nosso dia. Então, que a paz de Jesus esteja conosco, nos iluminando, nos inspirando, para que tenhamos, nesses momentos de reflexão, o melhor aproveitamento, o melhor esclarecimento dessa mensagem que os Espíritos nos trazem. Mas, antes de começar o tema propriamente, que é a indulgência, eu fiz uma reflexão daqueles que já estiveram aqui alguns domingos atrás, nos falando também sobre esse capítulo, alguns outros itens. Nós tivemos o Maxwell, lá do Acena, nós tivemos o Carlito, da BBM, seu João Maceió, que falou do perdão das ofensas, e no domingo passado, a Marlene, querida, né, da BBM, que ela veio nos falar da vida e obra de Fabiano de Cristo, né? Esse patrono espiritual da nossa casa, e nessas mensagens, né, da vida dele, né, desse exemplo que ele nos deu, ela nos convidou, nos encorajou à prática da caridade e do bem, né? E nós vamos ter nele um exemplo maior, né, uma referência, além de tantos outros que nós temos, do que é ser indulgente, né? E aí essa pergunta primeira que a gente se faz, mas o que é indulgência? Aí eu lembro, né, que antes de ser espírita, a única imagem ou conceito que me vinha à mente era da indulgência que a Igreja Apostólica Romana, né, vendia, né, porque não era nada de graça, era uma carta que era vendida, né, está ali o professor para me reforçar, né, esse ensinamento. Ela era vendida para aqueles que podiam pagar, né, porque aquele que não podia, não estava livre dos seus pecados, né, não adentrava o céu, né? Até que, isso estou resumindo muito a história, né, só uma pincelada. E chegou, então, Lutero, que criou suas teses, combatia essa prática da Igreja, porque ele não concordava com isso, e
ele, em não podendo, né, vamos dizer assim, acabar com isso, ele se afasta da Igreja Apostólica Romana e funda, então, a igreja dele, né? Mas isso foi só para dizer para vocês que a indulgência que eu vou falar hoje não tem nada a ver com essa indulgência, tá? Com essa carta. Ela, para nós espíritas, né, e acredito que deve ser compreendida por toda a humanidade, ela é um sentimento. E aí eu anotei aqui um pensamento, uma reflexão que eu vou me permitir ler para vocês. É o sentimento fraternal que necessitamos cultivar para com os nossos irmãos, evitando censurar, criticar, fazer observações chocantes e falar mal das imperfeições alheias. Isso é que é ser indulgente. E no nosso dia a dia, embora a gente não perceba, a gente acaba no nosso dia a dia, no cotidiano, né, da vida diária, tendo alguns comportamentos, algumas práticas que não é indulgência para com ninguém. E esse espírito que nos adverte aqui na primeira mensagem, que é José, um espírito protetor, eu destaquei da mensagem dele 3 aspectozinhos que eu acho importante para a gente refletir. Ele nos diz assim: indulgência é um sentimento doce e fraternal, que bem poucos fazem uso e que jamais se deve ocupar com os maus atos alheios. Isso não são palavras minhas, são palavras de José, esse espírito protetor que dá essa mensagem. Com isso, eu destaquei aqui essa palavra que ele usa, bem poucos fazem uso. E nós estamos nesse meio que ele está falando. Nós somos esses que ele está falando, que bem poucos fazem uso. Porque, às vezes, gente, eu percebo isso. Nós espíritas achamos, não, agora eu sou espírita. Eu sou espírita. Mas continuamos praticando as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes, vamos dizer assim, do homem velho que fomos, e não promovemos a transformação moral que o Cristo espera de nós, né? E que Deus nos deu essa oportunidade de reencarnarmos para mais uma vez corrigirmos essas falhas, esses defeitos que a gente precisa. E um dos maiores defeitos que nós ainda temos, e eu me incluo nesse nós, é de observar o defeito alheio, mas não observar o seu próprio. É aquela mensagem do Cristo que diz assim: ah, eu estou vendo o cisco no olho do outro, mas a trave no meu próprio eu não enxergo. Então, nós precisamos acordar, despertar, porque é hoje, é agora. A gente não pode deixar para amanhã, porque a oportunidade está sendo dada hoje. Vamos desperdiçar ela, e aí teremos que novamente retornar para tentar corrigir esses defeitos que não corrigimos, e talvez numa situação menos agradável, porque já desperdiçamos uma oportunidade. Então, agora não podemos deixar para amanhã. Mas essa transformação e corrigir, e não observar, não apontar,
né? Porque a gente gosta de fazer isso, né? A gente aponta o do outro, a gente assiste uma notícia na televisão e aponta, aquele marginal, aquele isso, aquele aquilo. Mas nós, antes de apontarmos, né, seja o defeito do nosso vizinho, na nossa família, então, a gente é mestre, né, Dilma? Né? A gente aponta, então, se o parente não estiver, né, aí mesmo é que o assunto, ele cresce, né? É mesmo, fulana foi, é assim, desse jeito, ela não se corrige, ela não melhora, aí fulano não isso, não aquilo. E esquecemos que nós também não agimos diferente, né? Então, é essa correção, é essa oportunidade de ser indulgente que os espíritos estão nos alertando. Para isso, nós precisamos fazer uma autocrítica. E essa autocrítica, ela é difícil, ela é trabalhosa, ela exige um esforço do dia a dia, porque a mudança de hábito, ela não acontece da noite para o dia. E mudar um hábito que nós já trazemos de outras vidas, né, se torna mais difícil ainda. Mas essa mudança, essa transformação moral que nos leva a ser indulgentes, ela é um esforço pessoal. Cada um no seu dia a dia tem que despender vontade, determinação, né, perseverança, para ir combatendo os nossos maiores vícios, que é o orgulho e o egoísmo, porque nós ainda trazemos esses defeitos, e quando combatemos o egoísmo e o orgulho, nós conseguimos ser um pouco, ou nos esforçamos para ser um pouco mais indulgentes. Então, nós vamos ver que na página inicial, André Luiz nos alerta, né? Os espíritos estão a todo instante nos alertando, nos trazendo, seja nas obras da codificação, nas obras em que mensagens de espíritos iluminados foram reunidas, como desse livrinho Vivendo o Evangelho, né, que André Luiz traz através do médium Antônio Baduy Filho. No finalzinho dessa mensagem, da página inicial, o recado dele é bem forte e tem que ficar no nosso coração e na nossa mente. Olha o que André Luiz fala. A falta de indulgência com o próximo é o recurso que você usa para fugir à responsabilidade da transformação moral, pois é mais fácil apontar os erros dos outros do que admitir os próprios defeitos. Mais claro do que isso, não pode ser, né? Que às vezes a gente tem o hábito de dizer assim, mas é que eu não entendi bem aquela mensagem, eu não assimilei aquele conteúdo, eu ainda preciso ler de novo. Não, está aqui bem claro, o André Luiz falando, é você querendo fugir à responsabilidade da transformação moral, achando que é mais fácil, né, mais cômodo apontar o defeito alheio. E nós vamos ver que, sendo essa transformação moral tão necessária, como eu falei, ela é para agora. Nós não podemos deixar passar. E eu me fiz, ao longo dessas reflexões que estava fazendo para preparar o estudo, eu me fiz uma pergunta e fui atrás da resposta, é claro, né? Sendo indulgente
eu estou praticando a caridade, né? Porque a gente aí pensa, indulgência, não ver o defeito do outro, não observar, não apontar, não criticar. Mas eu agindo assim, tendo esse comportamento, essa atitudes do dia a dia, né? Porque eu já falei, a gente tem que mudar hábitos para agir assim, não é fácil. Eu estou sendo caridoso, mas é claro que Kardec, ele já tinha pensado isso muito antes que eu pensasse em estar aqui falando sobre a indulgência. E ele fez essa pergunta no Livro dos Espíritos, é a pergunta 886. E ele pergunta assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E os espíritos respondem. Muitos aqui já devem conhecer essa resposta, né? Que a gente fala que é o BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, né? Então, os espíritos já mostravam para nós indulgência com as imperfeições dos outros. E mais à frente, no comentário, Kardec vai dizer assim: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou os nossos superiores. Ela, quer dizer, a caridade, ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos. Olha que coisa, que reflexão, né? A caridade prescreve, quer dizer, ela receita esse remedinho, né? Que a prescrição é de um remédio, é uma receita. Porque de indulgência precisamos nós mesmos. E mais à frente, numa mensagem que está no finalzinho da pergunta 888, que Kardec perguntou que se deve pensar da esmola, eu não vou ler toda, porque ela não se refere assim ao tema, mas eu quero pegar o finalzinho dessa mensagem de São Vicente de Paulo, que ele diz assim, no finalzinho da mensagem: sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Aí vocês vão dizer assim, mas tão repetitivo, né? Ana Lúcia, você já falou isso. Mas vocês percebem como os espíritos, né, esses mensageiros dispostos a nos auxiliar sempre, né? Quantas mensagens eles já trouxeram. Imaginem quantas. Eu, pesquisando, eu tive que me policiar de tanta informação, de tanto ensinamento que eu fui encontrando, que não caberia aqui no tempo, para que eu tivesse informações sobre esse assunto, esclarecimento sobre esse assunto. E isso eu quero dizer porque na codificação e em muitas outras obras nós vamos encontrar esses alertas dos espíritos. E foi nessa procura que eu encontrei também uma mensagem de Emmanuel, nesse livrinho tão fininho, né? A gente vai dizer, livrinho fininho, mas, gente, tão valioso, tantas joias aqui dentro para a gente. E Emmanuel, na lição de número 25, tá? Esse livrinho se chama Pensamento e Vida,
psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Na lição de número 25, ele fala para a gente da tolerância, porque para agir com indulgência, para ser indulgência, a gente precisa ter tolerância, misericórdia, paciência. E ele diz assim para a gente, bem no início, eu não vou ler toda, não. Tolerância, porém, não é conceito de superfície. E é isso que eu quero hoje, a mensagem que eu quero deixar hoje aqui. Nós não podemos mais ficar nesses conceitos de superfície. O que é isso? É ficar, benevolência é isso, indulgência é aquilo, perdão, está escrito que é isso assim, assim. Não. Não nos enganemos, não vai ser só lendo, estudando, decorando, que nós vamos conseguir modificar, fazer essa transformação moral tão necessária para que o nosso planeta passe a ser esse mundo de regeneração que todos nós falamos. Que maravilha, a Terra vai deixar de ser um planeta de provas e expiações e vai passar a ser um mundo de regeneração. Graças a Deus e a transformação moral que cada um de nós precisa fazer para que ele se transforme nesse planeta abençoado de regeneração. Mas, para isso, a gente não pode ficar nesse conceito de superfície. A gente tem que ir para a prática. A gente tem que agir conforme aquilo que nós estamos estudando, que nós acreditamos, que a doutrina espírita nos esclarece a todo instante, através das obras básicas, através de outras obras maravilhosas que nós temos com esses espíritos. E mais à frente, Emmanuel diz assim, e é por isso que eu falei do mundo de regeneração. Ele nos diz assim: é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. Nós só vamos ajudar o mundo se a gente tiver a consciência e a coragem de mudar esses hábitos. Porque eu já falei, é difícil. Ninguém pense, né? Ninguém veio aqui para a Terra a passeio. Isso a gente já sabe bem, né? A Terra é um planeta escola, é hospital, e a gente está aqui para quê? Para aprender, para ser tratado algumas vezes. E é só essa modificação, esse empenho, essa determinação de agir no bem, de trabalhar pelo bem, de ser capaz de atitudes novas, é que vai fazer com que nós façamos parte dessa psicosfera de paz que a gente tanto fala nesses últimos dias, né? Vendo tantas guerras ainda acontecendo no nosso planeta, e aí todos nós falamos, precisamos orar, né? Pedir pela paz, pedir pela humanidade, precisamos. E é maravilhoso que façamos, porque a oração, ela é esse instrumento que Deus deixou para que a gente pudesse, no mínimo, auxiliar alguém fazendo uma oração. Mas precisamos também mudar esses hábitos. E mais à frente, ele diz assim: a tolerância é, acima de tudo, serviço incessante no bem. E no finalzinho, estou pulando muito a mensagem, é só para destacar alguns pontos. Tolerar é refletir o entendimento fraterno, e o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo onde estiver saúde e paz, renovação e segurança. E eu, que me apego muito às palavras,
eu me apeguei aqui nessa frase de Emmanuel, que ele fala da profilaxia. Toda vez que a gente escuta essa palavra, ela nos remete a remédio, né? Profilaxia, o tratamento, é o remédio que a gente vai usar, né, para combater algum mal, alguma doença, seja ela física ou moral, né? Porque hoje nós estamos falando aqui, né, de doenças morais que nós ainda carregamos e que não nos permitem ser indulgentes com o próximo, né? E o mundo anda precisando muito de indulgência, porque a cada esquina, a cada local que nós vamos, seja um supermercado, um banco, todos os lugares, seja dentro da nossa casa, com familiares, com vizinhos, nós estamos precisando exercitar a tolerância, a indulgência. E eu, refletindo, me pego vendo que ela é um remédio não só para aquele que está recebendo, né? Ah, eu estou sendo indulgente com a Carlinha. Ah, que bom, a Carlinha, olha, eu estou tolerando isso, aquilo. Não, esse remédio, quando você está usando ele primeiro está sendo bom, maravilhoso para você mesmo que está usando com o próximo. Ele é um remédio para todos nós. Eu uso para com o próximo, mas eu recebo também os benefícios desse remédio. Isso que é o bacana na mensagem do Cristo. É isso que ele quis dizer, amar o próximo como a si mesmo. Porque amando o próximo, eu sendo indulgente com o próximo, benevolente com o próximo, perdoando o próximo, eu também estou recebendo os benefícios de tudo isso, né? E quando eu digo dessa caridade que os espíritos responderam a Kardec, lá na pergunta do Livro dos Espíritos, essa caridade também não pode ser essa caridade de superfície. É por isso que lá no Livro dos Espíritos, Kardec continua a sequência de perguntas, falando da esmola. Ah, eu dei, parei no sinal, pediu, eu abri o vidro e dei. Não, não é essa, não é esse o sentido, não é esse o fundamento. Eu tenho que dar, eu tenho que praticar com o coração. Seja qual for a forma que eu encontre para praticar essa caridade, ela tem que ser feita com o coração. Se eu for dar o alimento, como aqui na casa a gente faz, né, a distribuição, e tantos amigos desta casa colaboram, ela é feita com o coração. O maior objetivo para essa prática é o amor que Jesus nos ensinou, que ele disse, né? Esse amar o próximo é quando eu der, seja oração, seja um abraço, porque às vezes, eu vou confessar para vocês, eu não sou muito boa para confortar, consolar alguém, assim, com palavras. Eu tenho dificuldade, eu fico pensando o que eu vou dizer para aquela pessoa. Aí, sabe qual o recurso que eu encontrei? Eu dou um abraço. E o abraço, ele leva com ele todo o carinho, todo o amor, tudo de bom que eu desejo para aquela pessoa. E quando não posso abraçar porque esteja longe, eu faço também a oração com todo amor, com todo carinho para aquela pessoa que eu estou desejando todo bem que eu possa. E é assim, gente, que a gente vai se modificando.
para ser indulgente. Não é da noite para o dia, não é um passe de mágica, eu não me engano, ninguém se engane, porque não é assim. Mas a gente precisa se esforçar para todo dia ter uma dosezinha desse remedinho e ser um pouquinho melhor. Porque conforme a gotinha vai caindo dentro do copo, ele vai se tornando um copo cheio, não vai? Então é assim. É assim com essas atitudes, com essas mudanças de hábito. E nós temos também muitos exemplos, né, que nós falamos assim, que o exemplo, ele arrasta multidões, né? Palavras, elas explicam e tudo, mas um exemplo, ele arrasta multidões. E nós já tivemos vários exemplos de espíritos indulgentes que estiveram aqui conosco. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Fabiano de Cristo, esse nosso patrono, que a vida dele foi dedicada à caridade e ao bem. E eu me permiti destacar para a nossa reflexão um trechinho da mensagem que a Marlene nos trouxe no domingo passado, que são dos obreiros, né, de Fabiano de Cristo, e tem um trechinho aqui que eu acho muito importante. O momento é bastante delicado. Sejamos misericordiosos, sejamos fraternos, calemos as nossas exigências, para que não nos falte tempo para doar nossos ouvidos aos sofredores. Olha que puxão de orelha, gente. Isso é um puxão de orelha. Sabe por quê? Eu interpretei assim, porque muitas vezes a desculpa que nós damos é de que não temos tempo. Ah, mas eu não tenho tempo para ir lá no Vinha de Luz sábado. Ah, eu não tenho tempo para ir frequentar o estudo de quarta-feira. Eu não tenho tempo para assistir a palestra domingo, porque domingo eu faço isso, domingo o almoço, domingo o cachorro tem que tomar banho. E a gente vai arranjando desculpas e usando essa falta de tempo para não se transformar. Por isso que eu falei para vocês e para mim mesma que é preciso coragem, determinação, esforço. Só assim a gente vai conseguindo ir modificando. E aí eu refleti aqui um pouquinho, me perguntando, que a gente gosta muito aqui nos estudos, né, Henrique, de fazer perguntinhas, né? E nos dias atuais, precisamos ser indulgentes? Muito, 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 né? Por que que eu digo isso? Porque a todo instante, eu estou aqui correndo porque a hora não está sendo minha amiga. Nós enxergamos todo instante, todo momento, a maldade, o destaque daquilo que não é bom, que não é belo, né? Todo instante, se ligar a televisão, a gente liga naquilo que não reflete o bem, né? Mas isso vai se tornando comum e nós temos a obrigação, a responsabilidade, o dever de não destacarmos, né, não apontarmos, não fazermos observações sobre isso. Porque espíritas que somos, né, acredito todos nós aqui somos espíritas, né? Nós somos cartas vivas do Cristo. Ele disse: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Então, essa mensagem do Cristo, ela vai se refletir em nós quando nós formos, e seremos, eu tenho certeza, exemplos disso.
Nós precisamos dar o exemplo naqueles círculos mais próximos que nos encontramos e no dia a dia, quando trilhamos, seja para o trabalho, seja para as compras, nós precisamos ser esse exemplo vivo do Cristo, que é isso que Ele espera de todos nós, sermos esse exemplo. E divulgando a mensagem, né, essa mensagem do Evangelho, não só através das palavras, mas através dos nossos pensamentos, né, porque eles plasmam muita coisa, gente. Não imaginamos a força que tem o nosso pensamento, né? Então, quando nós observamos só os defeitos, nós estamos reforçando só esses defeitos, só essa maldade, só tudo isso de ruim. Enquanto que, quando nós falamos assim, e estamos num ambiente, escutamos, isso, fulano, a gente assim, mas ele é paciente. Aí a gente destaca qualquer qualidadezinha da pessoa, qualquer coisinha de boa. Mas naquele dia ele me deu um copo d'água. Sempre tem alguma coisa boa. Nas leituras que fiz, tem uma passagem que diz assim: nas dobras do coração, sempre tem lá no fundo algum sentimento bom. Então, se a gente procurar, seja de qual for a pessoa, há de encontrar. É como seu João já falou aqui para a gente, a mãe daquele preso que está lá, quando ela vai lá e visita, ela acha uma coisa boa, porque é o filho dela. E o filho dela tem lá dentro do coração dele o amor daquela mãe. Então, até ele tem uma coisa boa. E nós precisamos, no mínimo, fazer uma oração para que ele possa se corrigir. E assim como todos nós, familiares. Mas, como eu falei, não ficar só falando, né, como eu estou fazendo aqui agora, sair desse conceito de superfície, como Emmanuel nos falou, promovendo essa reforma íntima. E aí, na mensagem de 17, João, bispo de Bordeaux, ele vai nos falar sobre a misericórdia, sobre pedirmos o perdão. Esse perdão é para não cair de novo no mesmo erro. Ele nos traz o Pai Nosso nessa mensagem, e ele diz assim, quando nós falamos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos daqueles que nos tenham ofendido. Ele nos chama a atenção de que quando a gente fala na oração, né, que Jesus nos ensinou, né, o ensinamento é de Jesus, é para a gente falar com o coração, pedindo essa graça de não cair novamente no mesmo erro, de não apontar de novo o defeito do companheiro, do nosso próximo. E nos lembra ainda nessa mensagem o ensinamento de Jesus. Eu estou resumindo a mensagem, porque não daria tempo de ler toda ela. É de João, esse Espírito que nos traz essa mensagem no item 17. Que Jesus, quando tem a passagem da mulher adúltera, né, que os fariseus, os escribas, levam a mulher adúltera lá no meio da praça, eles queriam, né, era uma armadilha para Jesus cair, eles poderem acusar Jesus de alguma coisa. Ele diz, né, quem não tivesse pecado, atirasse a primeira pedra, todos se afastam, né, e aí ele levanta, porque eles continuam escrevendo, e ele pergunta para ela, cadê os teus acusadores? Então, se eles não te condenaram, eu também não vou te condenar. E ele diz o quê? Vá e não peques mais. E é isso que a gente pede na oração do Pai Nosso, é que a gente tenha forças para aprender com os erros,
para não apontar o do companheiro e que nós mesmos não caiamos no mesmo erro, né? E ainda que essa indulgência é um dever, pois não há quem dela não necessite. Isso tudo são observações da mensagem, né? Ele nos alerta que ser indulgente é um dever nosso, porque nós também necessitamos dessa indulgência em algum momento. Não pensemos que, mas eu não preciso que ninguém perdoe, eu não preciso, que isso é o orgulho falando, né? E nós temos que combater esse orgulho, esse egoísmo. Então, nós devemos, quando fizermos a oração do Pai Nosso, fazer com o coração, que é isso que Jesus espera de nós. Então, eu refleti ainda aqui assim: não aponte, não critique, tenha empatia, se coloque no lugar do outro. Eu faria diferente se estivesse no lugar dele? Eu agiria de outra forma? Será que eu agiria melhor do que ele? Talvez não. É isso que nós precisamos. E também nos alerta, aquilo que eu falei a respeito do exemplo, João, bispo de Bordeaux, diz assim: pregai pelo exemplo. Essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Leve junto com o perdão o amor. Em todas essas mensagens, essas instruções, eles vêm nos alertar. Tenham essas atitudes, mas as tenham com amor. Que é isso, que é não ficar na superfície. Na superfície é só ficar na fala. Eu perdoo, eu tolero. Não, tem que perdoar, tolerar com o coração. E, continuando, ele vai nos encorajar no finalzinho dessa mensagem, porque nós sabemos que não é fácil, né? Aí esse Espírito abençoado diz assim para a gente no finalzinho da mensagem dele: como ele, quer dizer, como Jesus, carregai todas as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário. E aí eu lembrei que ontem, no estudo do Evangelho aqui da nossa casa, o tema foi a resignação. E quando esse Espírito diz aqui para a gente: pega as tuas cruzes, sobe penosamente, com coragem, eu diria também, e com resignação. Porque se a gente pega a cruz, tem coragem para encarar, mas vai ao longo do caminho reclamando, aí não tem benefício nenhum. Então, precisa de coragem, de resignação também. E nós chegamos na última mensagem, do item 18, que é do Fetre. Não sei se é assim, Soninha, que é do francês. Bispo de Nevers. Ele vai nos relembrar o ensinamento, aquele que eu falei do cisco no olho, né, do próximo, e a trave no nosso. Ele vai novamente fazer a gente refletir sobre ela, né, que é muito fácil, né, mostrar o do outro, o nosso olho está com a maior trave e a gente não enxerga. E essa reflexão, ela serve para que nós saibamos que precisamos ser severos com as nossas imperfeições, com os nossos defeitos e indulgentes com as fraquezas dos outros. Ainda vai nos esclarecer sobre a caridade da indulgência, que o caráter dela é a humildade e a modéstia, porque não adianta eu ser benevolente, indulgente, e descer aqui a escada e dizer: olha, pessoal, eu fiz, eu fui benevolente, eu fui indulgente, olha, eu perdoei, tá? Não. Porque o caráter que reveste essa caridade, indulgência, é a humildade, é a modéstia, porque a gente deve agir
ela em silêncio, sem alardear. Ninguém precisa ficar sabendo, a não ser nós mesmos, porque nós é que precisamos corrigir esse defeito. Lembram que eu falei do remédio? Que ele é um remédio via de mão dupla? Aquele que recebe e eu que estou praticando? Então, eu não preciso alardear o uso desse remédio. Não ser superficial, né? Observar o bem que há no outro, porque ele tem virtudes que a gente pode destacar, tem um sentimento bom sempre, sempre no seu coração, e ela é tão significativa, essa mensagem, que eu vou me permitir ler para vocês, porque eu me peguei lendo ela várias e várias vezes. Eu vou ler só o finalzinho para vocês. Quem tiver interesse, quiser em casa, tá? Capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, o item é o 18. E esse bispo do Fetter vem dizer no finalzinho assim: Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, o caminho está iluminado, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de atingirem o alvo. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e o amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres, e porque é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual Ele fez uma lei para todas as criaturas, do Fetter, bispo de Nevers, Bordeaux. E é com esse finalzinho dessa mensagem que eu vou encerrando essas reflexões desse domingo, né, a respeito da indulgência. E eu fiz uma mensagenzinha aqui, que é um agradecimento, né, mas também é para a gente ir para casa refletindo, né? Toda professora não gosta de um trabalho de casa, né? Tarefa de casa, né? Então, a gente leve conosco essa reflexão, essa tarefa de em casa refletir sobre isso. E eu tenho me pegado muito esses dias fazendo essa reflexão. Nós estamos sempre prontos para servir. Nós não podemos achar mais desculpas, falta de tempo, nada disso. A gente tem que ter essa responsabilidade, essa obrigação, esse dever de servir a Jesus, de servir por Jesus, porque nós que estamos aqui encarnados, estamos aqui para servir em nome dEle, né? Nós precisamos ter essa mensagem e esse exemplo dEle aqui para aqueles que estão encarnados conosco. E sempre contamos com a ajuda da espiritualidade amiga, porque quando nós praticamos o bem, ou tentamos, nos esforçamos para sermos melhores, tenham certeza, os espíritos amigos, como nós falamos, Fabiano de Cristo e tantos outros, eles se chegam perto de nós para nos ajudar, para nos encorajar a continuar. Eles nos dão essa força, porque diz assim, vamos dar uma coragem mais lá para aquele, ele está conseguindo, vamos encorajar para ele continuar. Então, a gente tem que continuar servindo nessa edificação do bem e da luz, em nome de Jesus e por Jesus sempre, mas com coragem,
com determinação e com alegria. Por que com alegria? Porque é maravilhoso servir a Jesus, né? E Ele espera de nós essa alegria em estar servindo. Então, eu agradeço a vocês a paciência, o carinho de terem escutado essas reflexões que eu fiz e dizer que é sempre, como eu digo, com muita alegria, alegria de servir, né? De saber que tive uma oportunidade de melhorar um pouquinho, estudando um pouco mais, e estar aqui junto com vocês, que são queridos, e com aqueles também que irão assistir mais tarde, outro dia, essas reflexões. E também com aqueles que desencarnados foram trazidos aqui hoje, né, para escutarem essa mensagem de Jesus, para refletirem também junto conosco. Porque esse remédio que eu falei, a indulgência, é para todos nós, encarnados e desencarnados também. Que a paz de Jesus, que o seu amor, que a sua luz fique com todos nós neste domingo lindo e abençoado. Muita paz para todos nós. Nós é que agradecemos, né, com muita alegria, esse incentivo à nossa transformação, com muita alegria mesmo. Muito obrigado, Aninha, foi ótimo, né? E a gente só tem mesmo que agradecer, né, esse incentivo à prática do bem. E agora nós passamos para o segundo momento do nosso dia, né? O momento do passe. Mas antes fazemos uma pequena oração, levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus nosso Mestre, a espiritualidade amiga, que já se encontra iluminando os nossos caminhos, estando conosco, emanando boas energias, a Fabiano de Cristo, sempre esse amigo, companheiro, que nos ajuda, nos consola em todos os momentos. Nós só temos que agradecer. Agradecer por essa manhã de alegria, de tantas lições aprendidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, e que agora possamos passar para o segundo momento, na sala de passe, aqueles que se acharem necessitados, porque todos nós já estamos recebendo o auxílio que necessitamos para a nossa transformação. Que assim seja. Graças a Deus.